Continuando então, em relação a contato tratador-animais e as consequências sobre o comportamento, o tratador ele pode ter interações físicas e não físicas com os animais. As interações físicas geralmente são realizadas com as mãos e os braços, como o toque, carícia, tapa, ou pode até incluir as mãos, né, como segurar uma vara para bater num animal. Então, as interações físicas elas podem ser positivas ou negativas, assim como as interações não físicas. As interações não físicas elas podem também ser de diferentes tipos. A voz, de acordo com a intensidade ou a entonação da voz, isso pode também ser positivo ou negativo. Movimentos com o corpo. O cheiro pode ser também uma forma de interação não física. E ruídos, barulhos, né? A pessoa se aproximando, batida, grito. Isso pode também, é considerado também uma interação não física, em que não existe um contato físico entre o tratador e o animal. E geralmente ocorre na relação, na interação ser humano-animal de produção, geralmente existe uma mistura dessas ações. Né? Não ocorre apenas uma interação, uma forma de interação. Geralmente ocorrem as duas. No caso de uma interação negativa, por exemplo, a pessoa pode bater com um pedaço de pau no animal e ao mesmo tempo gritar. Então ele vai estar tendo duas interações negativas, uma física e uma não física, ao mesmo tempo. Lenzink, em 2000, ele promoveu um estudo sobre bezerros de leite comerciais, alojados em gaiolas individuais, ou seja, em sistema de criação intensiva, né? E eles descreveram 15 contatos físicos e não físicos diferentes do tratador com os bezerros durante o fornecimento de leite, apenas durante o fornecimento de leite para esse bezerro. 15 contatos entre físicos e não físicos. Tá? Existem outros vários projetos de pesquisa, a maioria também conduzida com animais em condições intensivas, que demonstraram que os contatos físicos qualificados como negativos pelo observador, eles normalmente induziram um comportamento de retirada dos animais em relação ao tratador, por medo. Tá? Então, geralmente, isso acontece, né? Isso é meio óbvio até. Se a pessoa tem um contato, uma interação negativa com o animal, a tendência é que esse animal vá ter o reflexo de retirada, ou seja, vai tentar se esquivar, vai tentar se afastar desse contato negativo. Isso acontece também nas condições extensivas, né, nos tratamentos extensivos. Só que como no tratamento extensivo, nas criações extensivas, o contato é um pouco menor entre animais de produção e o tratador, os estudos geralmente são feitos em criações intensivas. Todos esses pesquisadores, eles identificaram que os bovinos especificamente, eles discriminam as pessoas que os manejam. Ou seja, eles identificam aquelas pessoas que os manejam. E eles podem associar essas pessoas tanto com experiências positivas como com experiências aversivas que ocorrem com essas pessoas. Então, num próximo contato, eles vão reconhecer aquele indivíduo e se a interação foi negativa, eles vão normalmente evidenciar um comportamento de fuga. Ou, se a interação foi positiva, eles vão se deixar tocar, eles vão permitir a aproximação. Tá? Então, mais uma coisa para confirmar que realmente a qualidade da interação ela impacta na qualidade da produção. E mais, o Hetzel, ele demonstrou através de estudos que essa capacidade de discriminar as pessoas, de reconhecer as pessoas,
ela pode perdurar em bovinos até 180 dias após o último contato com essas pessoas. Ou seja, o bovino ele pode lembrar de um contato negativo até 6 meses depois. Se ele ficar 6 meses sem ver aquela pessoa, em até 6 meses que ele volte a ter contato com aquela pessoa, ele pode lembrar daquele contato. Tá? Então, isso mais uma forma de frisar, de confirmar que realmente é muito importante a preocupação com os contatos positivos para evitar problema. Porque já pensou? Um animal por 6 meses tentando fugir do seu tratador? É complicado, né? Um outro estudo, desenvolvido por Rybarczyk em 2003, definiu, esse estudo foi feito em vacas, que elas conseguem diferenciar, isso aparentemente, né, eles imaginam que aconteça dessa forma, eles conseguem diferenciar as pessoas através da forma do corpo e pelas cores da roupa. Geralmente, os tratadores eles usam um uniforme, e geralmente esse uniforme tem sempre a mesma cor, a cor que foi escolhida pela propriedade. Então, geralmente ele vai trabalhar, ele vai interagir com esses animais usando geralmente a mesma cor de roupa. E isso pode, segundo esse estudo, impactar no comportamento desses animais, principalmente se essa interação for negativa. Além dos bovinos reconhecerem as pessoas, eles também podem generalizar as experiências que são vividas por eles com uma pessoa para seres humanos em geral. Então, eles generalizarem, se eles tiveram uma experiência negativa com uma pessoa, eles podem generalizar essa experiência negativa para qualquer ser humano, o que complica muito mais a questão da interação, porque daí, nesses casos, não adianta trocar o tratador, não adianta mudar a cor da roupa do tratador, porque esse animal vai generalizar qualquer ser humano que se aproxime dele, ele vai ter o comportamento de evitação. E eles podem também reconhecer os locais em que os comportamentos, os manejos aversivos aconteceram. Então, o simples fato de entrar num ambiente, mesmo que esse ambiente não esteja com o tratador em questão presente, ele pode se agitar, ele pode refugar a entrada nesse ambiente por reconhecer que naquele ambiente ele foi maltratado. Os contatos físicos qualificados como positivos seriam tocar com cuidado, acariciar o animal. Eles reduzem normalmente a tendência dos animais de evitar o homem e vão aumentar a tendência desses animais interagirem com essa pessoa, porque eles têm uma experiência positiva. Tá? Nesse sentido, as interações não físicas elas também são importantes, principalmente no momento do arraçoamento. Arraçoamento é o fornecimento da alimentação, o fornecimento da ração, que é um contato positivo. Isso potencialmente vai fazer com que esses animais evitem menos esse tratador, porque eles sabem que aquele tratador está dando o alimento para eles. Isso é uma interação positiva. Tá? Então, as interações tanto físicas como negativas, tanto físicas como não físicas, as interações positivas, elas potencialmente vão facilitar a interação do tratador com o indivíduo, com o animal. E o arraçoamento, o fornecimento de ração, ele é considerado como um dos contatos positivos mais importantes para o animal. O Iago, em 99, ele demonstrou que ele fez o estudo com bezerros, né, no aleitamento dos bezerros. Esses bezerros, eles recebiam o leite de uma pessoa que simplesmente se limitava a fornecer o leite. Ele não interagia nem de forma positiva nem de forma negativa. Esses bezerros eles se aproximavam com muito mais facilidade de uma pessoa desconhecida que eles nunca tinham visto, do que aqueles bezerros que receberam o leite sem uma intervenção humana, de forma mecânica.
Tá? Essa forma de tratamento, segundo essa pesquisa do Iago, ela parece ser ainda mais eficiente do que os contatos positivos fora do horário de alimentação, o que reforça que realmente o arraçoamento é um dos contatos positivos, se não o contato positivo mais importante dentro de um local de produção animal. Nas aves também, Jones e Barnett, eles perceberam que a presença visual com regularidade de um tratador também reduz as respostas de evitação dessas aves em relação ao homem. A simples visão do tratador colocando a comida faz com que essas aves evitem menos os seres humanos. Contato do tratador com os animais e as consequências sobre as respostas de estresse. Agora não é comportamento, é estresse. Então, o estresse, quando ele é causado por procedimentos aversivos, né, ele geralmente diminui quando simultaneamente a esse procedimento aversivo existem interações positivas entre os seres humanos e as vacas. Tá? Então, por exemplo, numa inspeção veterinária ou numa palpação retal para diagnóstico de gestação, por exemplo, ou de ciclo estral, né, que é o que normalmente se faz a palpação retal num ambiente de produção, se esse procedimento ele vai ocorrer com uma interação positiva, a pessoa fica falando de uma forma suave com o animal, se a pessoa acaricia esse animal, se a pessoa não age de uma forma brusca com esse animal, ocorre uma diminuição, normalmente, do estresse desse animal frente a esse procedimento aversivo. E um tratador, ele pode, e na realidade geralmente ele está, na origem das respostas de estresse agudo desses animais. Por outro lado, os contatos regulares e contatos de longo prazo com os animais, eles também vão ter efeito sobre as respostas de estresse crônico. Tá? Então, tanto para o estresse agudo como para o estresse crônico, a forma de interação tratador-animal é importante. Esse estudo do Hemsworth, em 86, determinou que os suínos, quando eles recebiam contatos negativos, no caso desse estudo, esses suínos recebiam um choque elétrico quando se aproximavam de um ser humano, eles tiveram um aumento muito maior dos níveis sanguíneos de cortisol quando um homem entrava na baia do que aqueles suínos que, ao invés do contato negativo, tiveram contato positivo. Comprovando o cortisol, vocês sabem que é o hormônio do estresse, né? Comprovando que realmente o contato negativo está diretamente relacionado com os níveis de estresse. No estudo de Hutching, em 99, ele verificou que a frequência cardíaca na ordenha de vacas leiteiras ela era muito maior naqueles animais que tiveram interações negativas no momento da ordenha, em relação àquelas vacas que não tiveram essa resposta, essa interação negativa. Tá? A frequência cardíaca é um outro método de aferição de estresse.